Tá gravando, tá? Bom dia a todos e a todas. Hoje a gente vai para a nossa segunda aula do curso, né, da disciplina de contas ambientais. E a gente vai falar hoje sobre, dentro do planejamento, a gente vai falar sobre contas econômicas ambientais da água, né? E essa aula vai ser baseada no resultado já, né, foi desenvolvido entre o IBGE e a ANA para a elaboração das contas de água. Na verdade, está de 2013 a 2017, né? E nesse primeiro momento eu queria ver com vocês o seguinte: hoje, em paralelo, está tendo o evento, né, da ONU, da Divisão de Estatística da ONU, que cuida das questões das contas ambientais no mundo, junto com o Brasil, né, um projeto que eles têm para o desenvolvimento das contas no país. Teve ontem já começou ontem, né, vou até botar aqui na tela aqui a agenda. Teve ontem o primeiro dia que teve abertura, que toda a parte introdutória do evento, e teve duas sessões de contas econômicas, a primeira sobre contas de extensão e ecossistemas e a contas de espécie ameaçada de extinção, e depois sobre contas experimentais sobre produtos florestais não madeireiros. Então, assim, foi bem interessante. Depois teve um debate muito bom também. E hoje, na agenda de hoje, a partir das 9, vai ter só sobre contas de água. Tá? Então, tanto o IBGE como a ANA, que trabalharam em conjunto com essa publicação, vão estar fazendo a apresentação. Então, vai ser bem interessante. Então, a ideia é que eu vou fazer uma parte introdutória sobre contas econômicas de água, a gente vai ver o que ela é, como ela funciona, as tabelas que ela gera, e depois a gente vai assistir essa apresentação às 9h10, essa 9h, 9h10. Tá? Eu estou recolocando aqui o link para cadastrar, para vocês poderem receber o link da reunião. É bem rapidinho, cadastrem, aí vocês vão receber o link, aí a gente acessa às 9h, às 9 às 10 sobre contas de água. Depois tem uma continuação, mas vocês têm outras aulas, já fiz a consulta e eles vão disponibilizar mais à frente esses vídeos aí, assim que eles disponibilizarem eu passo para vocês, né, a gravação das aulas, das palestras. Tá bom? Para a gente não perder muito tempo, que a gente está com o horário apertado hoje, a gente poder assistir a apresentação, nessa parte introdutória eu peguei o que a gente já falou um pouquinho que são as contas econômicas ambientais, mas com um olhar agora para a água. Então, as tabelas que geram, como é que se gera estoque. E aí eu vou, como a gente vai fazer essa apresentação hoje, vai ver essa apresentação hoje, no início da próxima aula, que é de floresta, eu vou dar uma encurtada, não uma encurtada, mas eu vou empurrar um pouquinho para de energia, para que a gente possa ver efetivamente na próxima aula onde estão esses dados para gerar as contas, é o que a gente vai fazer de atividade para essa disciplina. Tá? Então, na próxima, a gente senta e eu mostro toda o que tem lá na ANA sobre dados de água, dados de reservatório, dados de volume de reservatório e outros dados dentro do IBGE também, da parte da economia, de onde está vindo. A gente vai ver isso aqui e aí na próxima eu complemento com isso. Tá bom? Então, se puderem, já façam o cadastro nesse link para a gente poder nós assistir essa palestra sobre contas de água. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Contas econômicas ambientais, água. A gente viu na aula passada que as contas têm o objetivo de fazer, né, a integração entre o meio ambiente e a economia. Né? A gente viu que o PIB ele não leva em consideração, né, o capital natural dos países. Então, as contas econômicas ambientais vêm com o intuito de tentar dimensionar isso de alguma forma. Então, como os recursos naturais a serem consumidos, o quanto eles são consumidos e geram o processo econômico do país. Ao mesmo tempo, a gente também, esse olhar não só monetário, mas esse olhar sobre os serviços sistêmicos, o que efetivamente aquele recurso natural ali, ao existir,
ele traz um conjunto de benefícios para outros ramos da economia, não pelo seu uso direto. Tá? Então a gente vai ver um pouquinho hoje sobre as questões das contas de água e a gente começa fazendo esse olhar de definição, ou seja, o que são as contas de água, né? Um conjunto de sistemas de medição e análise, né, que tem como objetivo, né, um conjunto de tabelas. Então, nesse sistema que você vai medir, vai analisar essas tabelas que vão permitir, ao olhar essas tabelas, que a gente vai ver tabela de estoque, tabela de recurso e uso, tabela de recurso híbrida, e tem todas essas informações que vão propiciar entender, né, a inter-relação entre o meio ambiente e a economia. Né? Claro, todo e qualquer atividade que gere uma análise, né, um retrato sobre uma determinada condição, ela apoia as questões de planejamento sobre o que está ali, né, as tomadas de decisão. Então, quando a gente fala, e a gente viu na aula passada também, que o Brasil tem uma questão muito grande de biodiversidade e oferta hídrica, se a gente não olhar com detalhes, se a gente não conseguir medir, analisar esse meio ambiente, esses recursos naturais que ali estão, né, que são daquela, que compõem aquele espaço, e o processo que existe, né, da ocupação humana, das relações do sociedade e natureza, a gente não entender isso, os processos de decisão, processos, né, de um desenvolvimento sustentável, eles ficam sem sentido, porque você não sabe como agir. Então, esse conhecimento é muito importante. O processo de geração de dados, o entendimento daquele dado, o retrato daquelas condições são fundamentais para os processos decisórios. Hoje, a gente vai ficar especificamente no que se refere a essa oferta hídrica, né, que são as contas econômicos ambientais da água, né, que vai permitir a gente medir, a gente mensurar a contribuição da água nesses processos, né, na produção das atividades econômicas. Não só da atividade econômica, mas também das demandas que os domicílios têm, né, as demandas que as famílias têm em relação à contribuição, ao uso, né, desses estoques, desses recursos hídricos que existem. Então, a gente tem um conjunto de recursos hídricos, um estoque, uma quantidade física, né, desses recursos hídricos. Esse recurso hídrico, essa oferta hídrica que existe, ela vai ser consumida por diferentes atividades econômicas e também pelos domicílios. E aí esse olhar de quanto essa, né, essa contribuição da água para essa atividade econômica traz de benefício para a atividade econômica, ver qual é o impacto que isso tem nas questões dos estoques desses recursos. Então, esse olhar que a gente vai buscar. Tá? A água é um elemento fundamental, né, para garantir a integridade dos ecossistemas e da vida, né, vida humana, e também para questões de alimentos e manutenção de algumas atividades econômicas. Então, a agricultura consome muita água, né? O ser humano precisa, no seu dia a dia, a indústria vai precisar. Então, você tem todo um processo, a água é fundamental nesse processo dessas atividades econômicas. Então, a gente precisa, nesse momento agora, a gente vai entender como é que são essas relações. Como é que são as relações de quem captura essa água e quem devolve essa água para o meio. Da onde ele captura, quais são até as relações entre as atividades econômicas no uso dessa água. Né? Então, primeiro, a gente tem, né, o que a gente vai chamar de recursos hídricos internos, ou seja, internos dentro de um recorte territorial. Então, sempre as contas elas estão associadas a recortes territoriais, ou país, ou uma região, ou um estado. Então, são aqueles recursos inerentes àquele estado, estão dentro aquele recorte territorial. Né? E aí a gente vai trabalhar com três tipos, as contas trabalham com três tipos, né, desses recursos hídricos. As águas superficiais, aí a gente está falando, né, reservatório, rios, lagos. As águas subterrâneas, os aquíferos, né, e as águas do solo, né, os lençóis freáticos que estão ainda são retirados também, mas estão naquela faixa de solo mais superficial, né?
Então, esse conjunto outra coisa, também nas notas, né, se vocês entrarem no site do IBGE, né, nas notas, deixa eu até abrir aqui, no, no site com todas as informações sobre contas, também existe toda uma questão de um dicionário aqui que é o relatório, né, que vocês conseguem entrar lá no site do IBGE e baixar, vou botar aqui também no link para vocês, tá? Sobre contas econômicas ambientais de água. E aqui embaixo você também tem um glossário de tudo de como foi usado. Então, né, o que são águas de irrigação, águas de resfriamento, águas do solo, então é aquela água armazenada no horizonte superior do solo, tá? Ou na zona aeração próxima da superfície do solo, antes de ele chegar naquela parte de uma rocha que segura esse processo de infiltração. Então você tem todas as tudo que foi usado com os glossários, com os conceitos que foram usados nas contas ambientais de água, o que são os consumos de água, o que é uma conta satélite, né? Despesas de consumo final do governo, evapotranspiração, fluxos de entrada, saída. Então você tem todos também um glossário de tudo que foi tratado dentro dessa conta econômica ambiental. Então, para a gente entender as contas, primeiro a gente entender os recursos hídricos e como eles se relacionam, né? Então, a gente vai trabalhar com quatro, que seria economia, com outras três relações. A água, nesse ciclo de água, ela tem uma relação com a atmosfera, com a parte fora desse território de referência. Então, se a gente está falando do Brasil, é fora do Brasil, e com o mar. Se a gente está falando de um estado, é fora do estado. Se o estado tem conexão com o mar, ele tem um relacionamento. Se não, esse elemento não vai ter. Como é que isso se relaciona? Né? Primeiro, eu tenho uma entrada e uma saída de água para esse estoque, aí a gente está falando de estoque, né? De fora do território, então você tem aí uma bacia hidrográfica que fica além do território nacional, né? Então há uma entrada de estoque de água por essa bacia dentro desse território de referência, né? Como também se você tem também parte de uma bacia hidrográfica onde as nascentes estão dentro desse território de referência, né? E a água também tem uma saída. Então você tem, para a contabilidade de estoque, as entradas de fora do território e as saídas de fora do território, principalmente na formação das bacias hidrográficas. Ok? Em relação à atmosfera também, né, há uma evaporação, uma precipitação dessas águas, então há uma troca de estoque com a atmosfera. Não obrigatoriamente elas são iguais, ou seja, o que sai é o que entra. Não, porque ele pode ter uma evaporação em determinado local e a precipitação chegar em outro. Então, mas a gente precisa contabilizar no estoque essas relações também com a atmosfera. E com o mar, ou seja, também a saída desses estoques dos, dos, dos recursos hídricos daquele território para o mar. Né? O Brasil tem isso fortemente também. Tá? E aí você tem aqui a contabilidade, ou seja, de estoque. Quanto eu tenho de água, de solo, de subterrânea, de superfície, quanto há de entrada e saída, a gente vai ver as tabelas de estoque também, quanto há de saída para o mar, quanto há de evaporação e precipitação e quanto há em relação à economia. Quanto a economia retira água para os seus processos e quanto a economia devolve essa água. Ela pode devolver direto, né, os recursos hídricos internos ou ela pode devolver para o mar. Também tem uma questão aqui com a atmosfera, mas a gente vê quando a gente for falar da parte econômica. Né? Então, esse é um primeiro olhar em que a gente tem essas relações. Então, para eu poder gerar as contas econômicas ambientais, primeiro eu preciso entender o estoque, quanto eu tenho de água em dois momentos temporais. Normalmente a gente mede isso por ano. Então, quanto no início do ano você tem de estoque, quanto houve de troca entre essas relações de entrada e saída, fora do território, evaporação e precipitação em relação à atmosfera, saída para o mar e o consumo da economia. E aí você vai ter um estoque final
no final do ano. Então, você tem adições e você tem subtrações, né? Desse estoque, você fecha no final do ano o seu estoque naquele ano. Tá? Na economia também tem as relações, então você tem a relação da economia também com fora do território, atmosfera, mar e os recursos hídricos internos. E como isso funciona? Dentro da economia também se dividiram em 4 partes: o consumo das famílias, né, os domicílios, a indústria, o tratamento de água e abastecimento e o sistema de esgoto. Tá? É, nesse, nesse modelo aqui, você tem o domicílio captando a água do tratamento, né, do abastecimento de água, que é fornecido. Nem sempre a gente vai ver também nas contas essa questão também. Tem alguns domicílios que retiram direto dos recursos hídricos. Tá? Ele devolve isso para o sistema de esgoto. Também não é sempre assim. Ele pode captar direto e, dos recursos internos e devolver direto para os recursos internos ou para o próprio mar. Tá? A indústria, ela também ela consome a água, ou ela retira direto dos recursos hídricos, ou ela também retira da rede de abastecimento e ela devolve. Só que ela pode devolver para o sistema de esgoto, devolver para os recursos hídricos ou devolver para o mar. Né? O domicílio também faltou esse desenho. Né? No que se refere ao sistema de esgoto, além dessas relações que a gente já tem com os outros elementos da economia, ele devolve, né, o sistema tratado para os recursos ou não, né, para os recursos hídricos e para o mar, tá? Ou mesmo por evaporação em relação à atmosfera. Tá? E o abastecimento de água, ele também tem as relações, né, de entrada e saída de fora do território. Na verdade, ali não é nem entrada e saída, na verdade é importação ou exportação, tá? Que você pode fazer, né, aquisição de água, né, para o estoque a partir de importação ou exportação. Né? Também com o mar há uma questão de retirada e devolução, e com os recursos hídricos também. Então, todo esse fluxo de relações que as contas econômicas ambientais tentam entender, tá? Quantificar, não só em relação ao estoque, mas também no valor monetário. Né? Para a gente ter uma ideia melhor dessa combinação, aqui tem os dois juntos, né? Ele ficou por baixo, em que você tem o território de referência. Tá? Esse território de referência, um recorte, um país, um estado, um município, uma bacia hidrográfica. Esse território ele tem recursos hídricos dentro desse território e você tem atividades econômicas dentro desse território. E você tem as relações externas desse território, ou seja, fora do território, mar ou atmosfera. E tudo isso há uma correlação. Então, a economia captura a água dos recursos hídricos e retorna essa água dos recursos hídricos. Né? A economia também não só retorna, no caso de captar, ela capta os recursos hídricos, importa de fora do território, ela capta também do mar e ela devolve ou direto para os recursos hídricos com ou sem tratamento, né? E para o mar também devolve com ou sem tratamento, como também vai para evaporação para a atmosfera. Então, esse ciclo precisa ser mapeado, precisa ser quantificado. Tá? A mesma questão dos estoques. Então, eu tenho retirada desses estoques pela economia e retorno desses estoques de água pela economia, como eu também tenho entrada e saída para fora do território, pelas bacias hidrográficas. Né? Também tenho saída, ficou faltando aqui, dos recursos hídricos para o mar, né? E em relação à atmosfera também, evaporação e precipitação. Então, esse é o desenho que se tem das contas econômicas ambientais de água, dessas relações entre os recursos naturais e a economia, e a partir disso é que se vai desenhar as tabelas e vai buscar os dados para preencher essas tabelas e entender essas relações. Tá bom? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Tranquilo? Ok.
Bom, e aí a gente vai para a primeira tabela, que é a tabela de estoque, né? É que a tabela de estoque, ela vai tentar entender as adições e as subtrações nesse estoque dos recursos hídricos, né? Que são retratados naquele fluxo, né? Então, quais são as adições, quais são as subtrações, ou seja, o que capta, né, que a gente viu desses recursos hídricos e o que devolve, né, o que retorna para esses recursos hídricos pela atividade econômica e pelas próprias relações internas entre os recursos hídricos, tá? Partindo daqueles três tipos de recursos hídricos: águas superficiais, águas subterrâneas e água do solo, e é medido em hectômetro cúbico. Tá? Então, ali, nessa tabela, a gente tem o total de subtrações aos estoques dos ativos no Brasil, né? Então, você tem água superficial, né? É, foi, foi retirado de águas superficiais em 2013 12 milhões de hectômetros cúbicos, né? Em 2014 subiu para 13,1 e 2015 diminuiu para 12,6 milhões de hectômetros que foram retirados desse estoque, dos ativos, dos recursos hídricos no país. Depois a gente vai ver para onde isso vai, né? Mas esse é o primeiro dado que se é calculado, da onde sair, como a gente vai ter também os retornos. Né? Águas subterrâneas, né? Dos aquíferos, então é bem pouco no Brasil, e as águas de solo, né? E a gente vai ver que há um uso bastante também em relação a essas águas de solo, essas águas, esses lençol freático, tá? Está tendo uma queda, mas em torno de 14,7 em 2013 milhões de hectômetros por ano é retirado desse recurso hídrico. Ah, retirado e não volta mais? Não, depois você tem os retornos, tá? Mas é isso é o primeiro que é consumido. Então você está vendo ali em relação por ano, né? Depois já temos até 2017, essa é uma publicação com dados até 15, mas né, 26,7 milhões de hectômetros cúbicos foram retirados em 2013, né? E em 2015, 25,7. Tá? 2015. Tá? Então, esse é um primeiro olhar para essas contas, esses estoques. E aqui é para a gente entender um pouco melhor toda a relação, ou seja, o que chega, né, aos recursos hídricos, né, que são as entradas, né, o que é de retorno, 3,1 milhões de hectômetros cúbicos, né, o que é de precipitação, o que é de entrada de outras partes do país, né? Esse aqui já é de 2007, de outros territórios, né? E o total, ou seja, 13,3 bilhões de hectômetros retornaram para recursos hídricos. E as saídas, ou seja, o que foi captado, o que foi evaporado ou evapotranspiração, saída para outros países, saídas para o mar, saída para os outros recursos do território, né? E o total, ou seja, como você tem uma entrada de 13,3 milhões de hectômetros e uma saída de 18,9, tá? Aqui é a tabela completa, ali é claro, um resumo, a tabela completa de estoques em 2017, ou seja, quanto iniciou o ano, quanto fechou o ano de estoque de recursos hídricos. Depois a gente vai ver no site da ANA como é que a gente identifica esses valores para montar essa tabela. Tá? Então a gente vai ter aqui os recursos hídricos e o quê? Os retornos e as captações desses recursos hídricos, dos diferentes recursos hídricos, dentro das diferentes possibilidades, né, de retorno e captação. Eu vou dar um zoom aqui. Então, essa primeira aqui a gente tem os retornos, ou seja, tem um estoque inicial. Então, o estoque inicial ele começa com 356.052 hectômetros cúbicos em reservatórios artificiais. Né? E em águas subterrâneas não tem esse valor aqui. Aí eu, sinceramente, eu não sei por que não tem esse valor nessa tabela. Tá? Dos rios e lagos. Em relação ao estoque inicial do solo. Eu teria que ver por que essa tabela, ou por que ele veio sem esse valor aqui no estoque inicial. Depois, para cada um desses, se você for olhar aqui, o estoque final também não, porque não tem estoque inicial, mas tudo bem.
você tem os retornos, o quanto retorna para esse estoque em relação à agricultura e pecuária. Então, quanto a agricultura e pecuária, produção florestal, pesca, equicultura retornam aos reservatórios, retornam aos rios, né, à água de solo, quanto isso é retornado aqui no total de hectômetros cúbicos naquele ano. Tá? A mesma coisa para a indústria extrativista, para a indústria de transformação e construção, e aí está baseado no CNAE, né, que é o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, né, de eletricidade, gás, hidroenergia, termoelétrica, água, esgoto, atividade de gestão de resíduos e contaminação e outras atividades. Então, isso aqui eu tenho, né, esse subdividido o retorno, que foi, né, para reservatório, rio ou água de solo, e da onde isso vem, de cada atividade econômica, né, e os totais aqui. A mesma coisa em relação à precipitação, né, o quanto choveu, né, isso retorna para essas subdivisões aqui da água superficial e dos outros tipos de recursos hídricos. As entradas vindo de outros países a montante, de outros recursos do território ou de outras regiões a montante. Então, essas entradas também contam. Então, você vai adicionar a esse estoque inicial os retornos, a precipitação e as entradas. Tá? E aí você tem teve de adição ao estoque naquele ano. Também as captações, ou seja, quanto ele captou. Então, a agricultura, né, pecuária, produção florestal, ele captou, vou botar aqui o total, 571.614 hectômetros cúbicos e retornou 252 mil hectômetros cúbicos para o estoque de recursos naturais, de recursos hídricos. Também todas as outras atividades, o quanto foi de captura, o quanto se capturou para consumo nessas atividades, o quanto teve de evapotranspiração, quanto saiu em relação a isso, a saída para outra parte é jusante, as saídas para o mar. Repara que você vai ter isso mais em relação aos rios e não aos reservatórios. Né? E você vai ter aqui o total, ou seja, quanto teve de captação desses recursos hídricos, ou seja, de saída do estoque, né, de subtração do estoque, de captação, de evaporação ou de saída para outros recortes territoriais. Tá? E aí você tem essa tabela de estoque. A gente depois vai na próxima aula olhar lá, a gente vai entrar no site da ANA, e você vai ter lá todas as informações de todos os reservatórios, o volume desses reservatórios, aí você vai conseguindo montar essa tabela. Informações, né, de precipitação, você vai juntando essas questões, como você vai também, dentro das outras pesquisas em relação à atividade econômica, sabendo quanto de consumo teve nessas atividades econômicas. Alguns elementos, a gente usa alguns parâmetros. Né? Então, a plantação de café usa como parâmetro 10 hectômetros cúbicos por hectare por ano, por exemplo. E aí a gente sabe o total de hectares que tem, você vai conseguir chegar nesse valor de retirada, de captação para essas atividades econômicas. Aí a gente vai fazendo isso na próxima aula prática, a gente vai baixando esses dados e vai olhando como é que se monta essa tabela, principalmente a tabela de estoque. Tá? João, Diga. não ficou muito claro para mim exatamente o que são esses outros recursos. São produtos que têm água? Não, são outros. Quer ver? Ó, deixa eu pegar. São outros recursos do território que não são hídricos. Tá? Então, deixa eu ver um exemplo. Um exemplo em relação a um recurso natural que consome água, entendeu? De outros recursos do território que não são recursos hídricos. Vou dar um exemplo aqui. Sei lá, uma floresta, né? Ela vai Uhum. consumir água, né?
sem ser efetivamente, ela não é um recurso hídrico, nem uma atividade econômica, entendeu? Vamos voltar aqui para ver a deficiência aqui, ó. Outros recursos do território. Deixa eu ver se tem aqui. Então, retirada da água. Perda, isso leva também em consideração as perdas. Eles fazem um intermediário, que não tem. Mas entendeu? São outros recursos naturais que não são os recursos hídricos. Sim. Eu ver se tivesse uma Que definição contém melhor. água. Uhum. Que vão consumir. Tá? Tá. Porque aqui você tem a saída para outros países ajusantes, legal, né? Sim. A saída para o mar, ok. A saída para outras regiões ajusantes e a saída para, na verdade, isso aqui tudo saída tá com, é isso mesmo. Saída para outros países, saída para o mar e saída para outros recursos do território que não são recursos hídricos, tá? Depois você tem saída para outras regiões ajusantes. Faz muito, isso tem mais, assim, se você já tem a saída para outros países, né? Você pode ter para esse eu tenho mais dúvida do que efetivamente esse 7.b aqui, outras regiões ajusantes, entendeu? Se você tem um recorte, o teu recorte territorial está definido no país, eu Uhum. esse eu não tenho entendimento muito certo do que é essas outras regiões ajusantes. Teria que entrar lá na publicação para ver se eles explicam isso. Mas em relação a outros recursos, são outros recursos que não são os recursos hídricos. Tá? Tá. Okay? Beleza. Muito desses valores a gente trabalha com alguns parâmetros. Tá? Então, quanto há de consumo de água para um determinado tipo de plantação, qual é a vazão de um rio, então aquele rio, os rios que são outra coisa. Professor, Tem uma base. Oi. professor, o senhor pode voltar para o slide anterior? Só tem uma coisa aqui que eu acho que ficou faltando, quer perguntar? Deixa eu só fechar aqui a questão, Tá, já pergunto. Porque assim, o parâmetro para você calcular em relação à área plantada ou a quantidade de rios, ele é baseado numa base de dados. Né? Então você vai ter uma base de dados. Aquela base de dados, você tem todos os rios ali? Provavelmente não. Mas são os principais a partir daqueles parâmetros que você vai definir esses valores. Né? Então você vai pegar todos os rios, você não vai ter todas as medições de vazão em todos os rios, mas uns você tem para tirar parâmetros para que você possa extrapolar para as outras, para todo o conjunto, tá bom? Diga. não, aqui só no caso, eu acho que o senhor acabou respondendo na sua explicação, mas eu ia botar de novo. Nessa tabela aí, não foi possível calcular o estoque inicial, o quanto tinha das outras situações, riachos, lagos, água de solo? Não foi ter algum motivo que impedisse isso? Não sei, eu tenho que até entrar na publicação para ver se nessa tabela que eu copiei está sem esses valores. Ontem, dando uma olhada, vi que ele estava sem. Teria que ver por que isso tem esses valores aqui. Porque, a princípio, da mesma forma que você pode trabalhar com alguns parâmetros em relação aos lagos e a uma correlação de lago e reservatório. Você poderia tentar fazer alguma questão em relação a isso, tá? Por volume e tal. Não sei por que não está aqui. Teria que entrar na publicação para dar uma olhada se na hora que eu copiei essa tabela para aqui, se eu copiei errado, você efetivamente não tem. Tá? Porque você vai ver que aqui, ó, você também, o estoque final só está de reservatório e de água subterrânea. Tá? Você tem toda a parte dos fluxos internos, mas você não tem os estoques. Então você sabe, você tem o fluxo, ou seja, quanto está sendo captado, né, aqui de rios, riachos, né, ou de lagos, quanto está sendo devolvido para isso, mas você não tem esses estoques iniciais. Pode ser que eles não tenham porque não tenham conseguido calcular ainda. Só tem os fluxos, tá? Eu teria que ver por causa disso. Isso não é até uma questão que talvez eles apresentem hoje lá na
nas palestras sobre contas econômicas ambientais. Tá? Você tem os fluxos, mas você não tem o estoque inicial, nem de rio e nem de lagos, aqui nem de água de solo. Poderia fazer algum... Aí é uma outra coisa. Poderia gerar alguns indicadores para isso. Tá? Dependendo do tipo de solo, dependendo da precipitação que teve, alguma coisa assim, você conseguir fazer uma estimativa aqui desse estoque. Tá? Então, o que se tem hoje são estoques, né, dos reservatórios, e aí essa base de dados aqui na ANA tranquilo para calcular isso, simples. Das águas subterrâneas, são os aquíferos, né, também por uma estimativa. O lago, a gente poderia pensar alguma coisa parecida como foi calculado para reservatório, apesar que você tem retirada, você vai ter uma retirada, uma captação muito maior do que o lago, então pode não ser tão assim próximo, né, dessa correlação, e a mesma para rios. Então, você conseguir calcular efetivamente o volume, o estoque de água nos rios brasileiros é uma coisa bem complicada. Tá? Então, pode ser que não tenha também por causa disso. Okay? Os fluxos são mais fáceis, você saber o quanto você capta na atividade econômica ou de outros, precipitação, né, você consegue, ou mesmo a entrada como saída, né, uma captação como evaporação, outros, então você consegue fazer algumas estimativas, tá bom? Show. Ok? Bom, a outra tabela que existe é a tabela de recursos e uso físico, ou seja, então você vai agora, é meio que quase que inverter, é uma inversão nessa tabela, em que você vai olhar com mais relevância para a atividade econômica, né? Então, aqui é um exemplo, ou seja, as retiradas, aqui é um gráfico, as retiradas totais para a atividade econômica, elas são muito maiores de retiradas de solo, depois de águas superficiais, águas subterrâneas e retiradas do mar. Então, você tem 88,5% em 2017 do percentual, né, 28,5% do que é retirado para a atividade econômica vem de água de solo. Tá? A gente vai voltar aqui, ó. Captação, está aqui, ó, tá vendo? Parte de captação, a captação é total, deixa eu ver se está dando oficiais, está invertido aqui. Tá? E aí você tem aqui a retirada total por esses tipos desses recursos hídricos. Tá? Aí, ó, aqui um exemplo, a distribuição da água por tipologia de origem. Então, as famílias elas retiram 91,9% da água dela é retirada de outra atividade econômica, ou seja, né, do sistema de abastecimento. Né? E 81 é para uso próprio, ou seja, ela retira o poço diretamente para o seu consumo. Já se você vai na indústria, 96,2% ela retira direto para uso próprio. Ela não vem através de outra atividade econômica o consumo de água dela. Né? Isso vai diminuindo também, ó, na agricultura. 0,4%, né, da água usada na agricultura vem de outra atividade econômica. 99,6% vai direto para a atividade dela. Ela capta direto para a atividade. Ela não capta de outra atividade econômica. Tá? E aqui é um resumo da TRU, um resumo gráfico da TRU, ou seja, você vai ter aqui quanto você teve por hectômetro no ano, né, de adição ao captura, na verdade agora não é mais adição do estoque, é um olhar para a atividade econômica. Então tem atividade econômica, a água, esgoto e família. Então, quanto isso foi captado de água? 3 milhões 683 mil hectômetros cúbicos foram consumidos, né, para a atividade econômica. Enquanto você teve
49,6 mil hectômetros cúbicos para captura, né, no sistema de água e esgoto, e 0,7 para o consumo das famílias. Tá? E o retorno, ou seja, e aí disso aqui tudo, né, você tem esses valores totais vindo desses tipos aqui, né? E aí o retorno dessas informações, que a economia retornou, né, para o meio ambiente, ou seja, para a água superficial, para a água do solo e retorno para o mar. Tá? Também tem aqui, no questão, a distribuição, ou seja, entre a atividade econômica. Então, a atividade econômica ela consome esse valor aqui, 4,6 desse total, assim, 4,6 mil hectômetros, ela retira de água e esgoto e ela devolve para tratamento 1,3. Tá? Então, esse olhar também indica onde você tem essas questões em relação à retirada e o retorno desse recurso hídrico. Da água para o ambiente. A unidade de corte dessa informação ela é muito importante. Tá? Então, quando você vai diminuindo esse território. Então, aqui você tem contas diretas para o Brasil. Né? O ideal é que você conseguisse chegar nesses valores, ou para o Bacias, ou para o Estado, onde você tem um gestor também, um olhar um pouco mais detalhado para essas ações, para entender esse processo. Tá? E aqui a gente tem a tabela de recurso e uso físico para o Brasil. Né? Então, se você for olhar, é uma tabela um pouco invertida com alguns outros detalhes em relação àquela do estoque. Primeiro, você tem aqui em cima, aí já são as atividades econômicas definidas. Então, agricultura, pecuária, produção florestal, indústria extrativista, transformação e construção, eletricidade e gás, hidroenergia e térmicas, né, distribuição de gás, água e esgoto, captura para tratamento e esgoto e atividades relacionais, outras atividades e total das atividades econômicas. E aqui, né, o consumo das famílias. Aqui você vai ter o quê? As retiradas do meio e entre a economia. Né? Então, a pecuária retirou um total com o meio ambiente de 571.614 hectômetros cúbicos em 2017. Tá? Retirada para atendimento próprio, ou seja, foi direto para atendimento próprio do meio. Né? Da onde ela tira esses valores? A maioria ela tira de solo, ou seja, de poço e outras formas de você retirar esses lençóis freáticos. Esse lençol freático, água no lençol freático. E águas superficiais, reservatórios, até que elas têm. Você tem aqui as famílias, ele tem uma retirada para consumo próprio em relação à atividade econômica, em relação ao meio. Em relação à atividade econômica, você tem duas subdivisões: água e resíduos residuais para redes de esgoto e águas fornecidas por outras atividades econômicas. Né? Você tem essa divisão aqui. Você vai ter aqui isso apenas, né, no esgoto e atividade, ou seja, relacionados, ou seja, se retiradas em relação a águas residuais para redes de esgoto, no total aqui de 6 milhões, né? Tá 6.368 mil metros cúbicos aqui, para outras atividades, consumo da família e os totais. Aqui é o uso total da água, então você vai ter aqui, aqui nessa tabela, né, o total de retirada da atividade econômica em relação aí ao meio ou à atividade econômica, ou entre a atividade econômica, né, dentro das atividades econômicas entre elas. Tá? Então, para a gente ter uma ideia, ou seja, se você pegar a indústria extrativista, ela consome 7 hectômetros cúbicos naquele ano de outras atividades econômicas. E aqui o retorno. Né? Então, o quanto devolve para a própria economia, né, para as próprias atividades econômicas, aí você vai ter uma questão maior na captação e tratamento, né? E
para o meio ambiente também, onde você vai ter naquelas subdivisões também água superficial, água do solo. Então você aqui tem uma tabela diferente daquela outra tabela, com um olhar mais no que se refere à parte dos recursos e usos dos recursos hídricos na atividade econômica. Tá bom? E aí você tem a híbrida, que é o final do processo. Por que é o final? Onde a gente vai juntar as informações físicas dos estoques, né, que está sendo apresentado, com a parte monetária. E aí a gente vai ter essa tabela de recursos híbridos, a junção da informação física com a monetária. Então você tem ali toda a parte de informações sobre a captura, né, fornecimento e uso da água dentro da economia, que a gente viu, e relacionar isso à parte monetária dessa atividade. Tá? Aqui já é uma tabela em relação aos valores, ou seja, quanto de litro foi gasto a cada real produzido. Então, você vai ter aqui na agricultura, na pecuária, produção florestal, pesca, em 2017, foi gasto 1.068 litros para cada real gerado. Tá? Agricultura, pecuária, florestal, sem água de solo, ou seja, né, sem a parte apenas no consumo superficial e aquíferos, você tem uma relação muito menor. Então, a grande maioria, né, do consumo da água de litro consumido para cada real produzido em relação sem, né, o consumo da água do solo. A indústria, transformação, elétrico e gás, demais atividades, você vê que o que estou mesmo é o quanto se gasta efetivamente de água por real produzido na atividade, na agricultura, pecuária e assim por diante. Tá? E aí essa é a tabela aí, é o que a gente gera no final, ou seja, quanto para cada real produzido nessa atividade econômica, quanto foi gasto de água. Tá? Porque antes você estava o valor só físico, né? Só quanto consumiu de água pelaquela atividade econômica. A tabela hídrica ela vai juntar o quanto aquela atividade econômica gerou de recursos. Então você tem na questão a agricultura no país é muito forte, gera muito, né, produz muito, é a grande fonte do PIB, né, mas o quanto ela consome efetivamente desse recurso natural. Tá? E aí entra aquilo também que eu falei, ou seja, você regionalizar, você entender isso não só no Brasil, mas em regiões. Você começar a entender, né, você desagregar mais essa informação. Né? A primeira desagregação que foi feita foi em relação às grandes regiões. Então você tem aqui, para agricultura, pecuária, produção florestal, né, você tem o maior consumo por real no centro-oeste. Né? Depois sudeste, sul, nordeste e norte. Né? Então, e aí você pode fazer toda uma análise em relação à parte de clima, né, de condições climáticas ou de estrutura mesmo ambiental de cada uma da região que gera isso. Né? Porque aí, entendendo, e aí depois você começa a juntar isso com outras informações, entendendo. Por que a região norte eu consumo menos litros de água para cada real produzido na agricultura do que na região centro-oeste. Né? E sem água de solo, ou seja, só com retiradas nos reservatórios ou de rios. Né? Há uma inversão disso aqui. Então você tem aqui né, o Nordeste consumindo mais água desses reservatórios, né, principalmente reservatório real, do que em outras regiões. Tá? Não só para essa atividade econômica, né, para as outras atividades, ou seja, né, a indústria extrativista. Então, você tem na região sul, gasta muito mais litros de água para cada real produzido na parte extrativista do que na região nordeste menos. Então, essa desagregação desse dado por recortes territoriais
menores, fazem com que você tenha um entendimento melhor da diversidade do país. E aí, associando isso a outras informações ambientais para poder entender e para poder tomar decisões melhores. Tá? Muitos desses valores eles estão na publicação do IBGE, naqueles relatórios, né, que eu mandei para vocês, para que possa, né, entender melhor esse processo todo, né, com mais detalhe aqui, os principais resultados, a gente já até falou em outra aula, ou seja, o uso das famílias, ou seja, cada pessoa usa 116 litros de água por dia, né, dentro dos domicílios. Se retira 3,7 milhões de hectômetros cúbicos para as atividades econômicas por ano. Então, eu consumo 6,3 litros de água para cada real produzido, né? Valor adicionado bruto, né? na economia. Valor da produção de água e esgoto, ou seja, quanto se gasta, né, no processo de tratamento e de esgoto. Opa, 9 horas, estão fechando já, é o último slide. Tá? E também quanto custa o valor médio do volume de água de esgoto na economia, ou seja, quanto se tem, né, desse processo de tratamento da água por metro cúbico na economia. Então tem outras informações nesse folder e em outros. Eu botei já esse material lá no Moodle, tá bom? Pessoal, então a ideia agora. Alguém quer alguma pergunta? Quer levantar? Tá? Não sei se chegou alguém depois. Então a gente agora tem esse evento sobre contas de água do NCARS, então é bem interessante. Hoje é só sobre contas de água. Então a ideia é que a partir desse cadastro vocês acessem esse evento, né? Começa agora às 9, 9h10 vai começar as apresentações só sobre contas de água, tanto do IBGE como da ANA, então acho que é interessante a gente assistir, até para algumas dúvidas que a gente possa ter visto aqui e tal, vocês terem um entendimento melhor nesse evento. Ok? Então, pessoal, conto com vocês lá, tá? E na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre o evento e eu apresento onde a gente consegue achar esses dados e onde a gente vai fazer a atividade. Tá bom? Então vamos lá para o evento. Depois a gente se fala. Um abraço.